Bom, então antes da saída, né, e da prova, nós estávamos falando do conteúdo de substratos, né? Que os substratos a gente pode utilizar misturado ao solo no canteiro, né? Se eu quero, como a Carol tinha comentado, né? Se eu tenho um solo muito pesado, muito com uma elevada densidade, né? Então eu posso estar misturando ele aí para tentar deixar esse ambiente de cultivo, né, do canteiro mais propício para o desenvolvimento das raízes, né? E isso é muito mais importante eu ter um solo, um canteiro que não seja com as substâncias, desculpa, que não seja não seja muito denso, né? Que seja mais leve, sobretudo para as tuberosas, né? Aquela tipo beterraba, cenoura, muito importante, né? Porque que vai acontecer? Se o canteiro ele for com um solo muito denso, muito pesado, a cenoura ela vai ter mais dificuldade para se desenvolver. Nabo também vai ter mais dificuldade para o desenvolvimento e ela vai crescer menos, né? E para batata também, batata doce, batata inglesa, é bastante importante, bastante interessante que eu tenha uma densidade, né, uma densidade baixa. Então, nós vimos semana passada as características físicas, né? Vimos que tem que ter, então, geralmente uma baixa densidade para que essas raízes possam se desenvolver bem, né? Vimos também que é importante também, né, a capacidade de retenção de água, ou seja, os poros que eu vou ter, que esse substrato vai ter também é importante. Um pouco desses poros é bom porque daí eu vou ter ar entre esses poros e as raízes elas necessitam de ar. E também, né, nesses poros, nos microporos, ele serve também então retendo a água, diferentemente dos macroporos que eles deixam a água toda percolar, né, toda se infiltrar. É a mesma coisa que a gente colocasse um copo de água, virasse numa areia, ela entra todo, né, diretamente, né, não segura essa água. E já num solo mais franco, mais argiloso, essa água ela fica retida por mais tempo e não se infiltra, certo? Então, essas aí são as características físicas. E hoje, para terminar a aula, nós vamos falar então das características químicas desse substrato, certo? E também vamos falar alguns dos materiais mais comuns que tem disponível, assim, né? Como a gente falou, tipo, no canteiro a gente vai preferencialmente utilizar a terra, né? E daí posso misturar algum desses outros materiais que eu vou falar. Mas quando a gente está fazendo mudas, seja em bandeja ou seja em saquinhos, o bom é que a gente não utilize o solo, certo? É bom que a gente utilize, então, só outros materiais que eu vou falar na sequência. Aí tem produtos comerciais que você encontra com facilidade, certo? Como a gente fez lá no plantio, na semeadura, aquela vez nas bandejas, né? E daí, então, ele fica uma terra menos densa, mais leve, melhor para o desenvolvimento dessas mudas, certo? Então, vamos ver as características químicas hoje e os materiais. Bom, a primeira, e talvez, não vamos dizer a mais importante, porque na verdade todas são importantes. Mas essa daqui vocês já conhecem, provavelmente, né? Já viram lá nas disciplinas de solo, certo? E para o substrato é a mesma coisa. É o pH, né? Que significa, então, a potencial hidrogênio iônico, certo? Então, ele vai dizer se esse substrato ele está ácido ou está básico ou alcalino também, né? Como básico ou alcalino, né? Tanto, né? São sinônimos, básico ou alcalino, certo?
Então, aqui, o que é os valores ideais para pH é que nem a gente tem para as plantas, né? Valores em torno de 6 é o pH mais meio que ideal, próximo de um pH neutro, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O que é um pH abaixo de 6? Por exemplo, o café, o tomate até, né? Uma coisa que eu fiquei bastante surpreso quando vi aqui. É algo bem ácido, bem parecido com o vinagre, quase, ou o limão, por exemplo, né? Então, pessoas que têm problema de gastrite, por exemplo, o que é a gastrite? É o excesso de acidez no estômago. Ele ocorre, sobretudo, se quando se ingere limão, vinagre, né? Quando come algo que é ácido, certo? Tanto que o ácido do estômago, vocês vejam que tem um pH 1, né? Então, ele é necessário para fazer a digestão dos alimentos. Mas o excesso dessa acidez, né, pode acabar prejudicando as paredes do estômago, né? Mas enfim, né? Então aqui temos o pH mais ácido, né? Café também, né? E já para o outro lado, né? O lado da alcalinidade, ou pH mais básico, que é acima de 7, certo? Então também tem tipo bicarbonato de sódio, certo? Outras coisas, né? Que são menos ácidas, vamos dizer, mais básicas. Para as plantas, né? Para as plantas, o que isso aqui é importante? Para as plantas, geralmente é interessante um pH 6, né? Por isso que a gente utiliza a calagem, né? Utiliza o calcário para tentar corrigir essa acidez, certo? Por que é importante, né? Estar um pH próximo a 6 para as plantas? Porque é nessa faixa de pH que vai ter maior disponibilidade de nutrientes. Então, aqui, olha, nessa tabela, na verdade, gráfico, o que se observa aqui? Se eu tiver pH acima de 6, eu vou ter um excesso, né? Eu vou ter pode ter um excesso ou até uma disponibilidade, uma toxicidade por fósforo, por nitrogênio, por potássio, por enxofre, cálcio e magnésio, porque eles estão mais disponíveis ali na faixa da alcalinidade, né? Do outro lado, valores menores que 6, daí eu já vou ter uma maior disponibilidade de ferro, de manganês, de boro, de cobre e pode ser inclusive, né, tóxico. Então, o que é? Às vezes, se eu estou num pH 7, por exemplo, o que acontece? Eu posso até adicionar nitrogênio. Mas como o pH está muito elevado, a planta não vai absorver, não vai estar disponível para a planta absorver esse nitrogênio. Porque esse pH vai deixar ele retido tudo lá nas partículas do solo, vai deixar absorvido, certo? E do contrário, um pH muito baixo, também daí, né, eu não vou ter eles disponíveis, certo? Então, ali vocês observem que o 6, certo? Que no 6 eu vou ter uma faixa, é a faixa meio intermediária, onde eu vou ter mais ou menos a disponibilidade de todos os nutrientes que eu adicionar no solo. Por isso que é importante, então, a manutenção, né, do pH ao redor de 6, para ter uma boa disponibilidade desses nutrientes, né? Para que esses nutrientes que eu adicione através da adubação estejam disponíveis para a planta e não fiquem retidos lá nas partículas de argila, de areia do solo, certo? De maneira geral, os substratos, né? Cada um tem uma faixa de pH específica. A gente vai ver na sequência, por exemplo, a casca de arroz carbonizado em torno de 7. Então já está muito básico, já é muito básico, ou alcalino. Depois a turfa em torno de 5. Então, muito ácido. Então, o que o pessoal faz? Além de colocar calcário, eles fazem uma mistura desses substratos para que um complete as características que o outro não tem, certo? Então, o ótimo é que fique um pH, então, para as plantas entre 5,4 e 6,2, certo?
Se eu fizer lá análise de solo, né, ou análise de substrato, né, depende do material que eu envio, né, não preciso. A gente diz análise de solo, mas se eu estiver enviando substrato para fazer análise, é feita as mesmas coisas, né? É o mesmo processo. E se lá na análise eu vier com o laudo de análise e ver que está abaixo de 5 ou acima de 6,2, eu vou ter problema com o crescimento das minhas plantas e com a disponibilidade desses nutrientes, certo? Daí eu vou ter que fazer, por exemplo, se eu tiver abaixo de 5, eu posso fazer a calagem. E daí a mesma coisa lá como a recomendação que vocês aprenderam com a professora Janice, certo? Já com pH acima de 6,2, daí é um pouco mais complicado, né? Daí a gente recomenda, na questão de substratos, fazer mistura com outros substratos que tenham pH mais baixo, como, por exemplo, que eu comentei, a turfa, tá? E a maioria das hortaliças, então, ela se desenvolve ali no 6, no 5,5 até o 6,8, mais ou menos. Então, aqui nessa tabela, vamos dar um zoom para que vocês possam observar melhor. Né? Ela tá, vocês podem ver para a maioria das hortaliças, né? Então, olha aí, ó. Tem algumas que preferem um pH mais alcalino ou básico, como é o caso, por exemplo, aqui, ó, da alcachofra e do aspargo. Claro que não são cultivos que nós não são tão comuns, né, da gente cultivar, mas tem plantas que preferem um pH mais básico, certo? Daí, por exemplo, ali, ó, a cenoura tem uma boa faixa de pH 5,5 até 7, né? Depois, se for ver, olha, vamos ver os principais, aí, berinjela 5,5, 7, alface 6 a 7. Então, todos eles ficam mais ou menos ali nessa faixa do 6, mais ou menos, certo? E alguns preferem um pH até mais básico do que 6, né? Chegam a tolerar até 8. Agora, se a gente for ver, por exemplo, a batata, né? A batata inglesa, por exemplo, ela até tolera uns pH mais ácidos, ó, até 4,5, né? Então, essa daqui já tolera um pH mais ácido, né? Então, essa também é bem importante, de acordo. O morango também, olha aí, de 5 a 7,5. Então, elas têm uma faixa de tolerância bastante interessante. O tomate também de 5,5. Esse aqui fica bem na faixa como a maioria das plantas, né? Que é ao redor de 6, certo? Então, aqui o que eu comentei. Então, que cada material que a gente for usar como substrato, ele tem um pH específico, certo? Então, o que eu comentei? Lembre dos mais comuns que o pessoal utiliza, casca de arroz carbonizada. Olha ali, ele é muito básico já, né? Dependendo ali, como tinha da batata inglesa, né? Ele já seria muito básico, de 6,5 a 7 fica a faixa dele. Daí o que o pessoal faz? Né? Essa vermiculita também é muito utilizado, tá? A vermiculita, ela é um mineral que o pessoal extrai, é tipo umas pedrinhas, assim, depois a gente vai ver, que o pessoal também utiliza bastante para diminuir a densidade, certo? Ela é tipo um farelo, uma coisa, tipo um farelo, é. E olha ali, olha que básico que é o pH, certo? Então, o que o pessoal faz? Mistura esses que são mais elevados com, por exemplo, a turfa, tá? Que a turfa a turfa é o que? A gente vai ver depois, mas já adiantando, é um material orgânico não decomposto, tá? A gente vai ver depois as turfeiras, o pessoal ali em na região de Araranguá, Rui do Silva, produz bastante isso daí, né? Então é bom que é perto, né? Que no caso ali, por exemplo, aqui da região de Urupema, do Planalto, não se gastaria muito com frete, porque depois isso é uma coisa importante, né? Ah, se eu for comprar um substrato, mas ele está muito caro, por quê? Porque o frete geralmente é que encarece muito
esses substratos, né? Ainda mais com o preço do combustível como está aí, né? Que está cada vez subindo mais, né? Então, os pessoal fazem essas misturas, né? Do mais ácido com os mais básicos, né? Tentando deixar uma condição mais adequada. Ou aqui no caso da turfa, também posso fazer a calagem, que daí vai subir o pH. O segundo parâmetro, né? Então, primeiro o pH, a acidez ou alcalinidade. O segundo é o teor de sólidos solúveis totais ou a salinidade. Isso aqui é causado, eu posso ter duas origens desse excesso de salinidade, desse excesso de sais, desse excesso de nutrientes no solo. O meu material de origem já pode ter sido rico em sais. Por exemplo, aqui tinha uma horta e eu venho adubando, 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 né? E daí faz muito tempo que eu estou cultivando naquele canteiro, por exemplo, e está se acumulando aquela adubação. Provavelmente, né, se eu for fazer uma análise de solo e der excesso de sais, eu vou ter problemas, certo? Então, para nós aqui que não é numa região seca, geralmente essa salinidade é igual ao excesso de nutrientes que eu adicionei, certo? Então, a salinidade, ela expressa a quantidade de sais contidas no substrato, certo? Ou também no solo, né? Pelos íons dissolvidos na água, pelos nutrientes que eu adicionei ali nesse solo, certo? Conduzem corrente elétrica numa proporção direta da sua concentração, certo? Por isso que se chamam sais solúveis totais. Então, o que esse excesso de sais, de nutrientes, vai causar? Quanto mais nutrientes para a planta é bom, negativo. Vai causar a chamada seca fisiológica. O que é? E esses sais, esses nutrientes, vão puxar muita água para eles e a planta não e vai indisponibilizar essa água para as plantas, para as raízes absorverem, porque eles retêm muita água, certo? Então, mesmo havendo umidade no substrato, né, a planta ela não essa umidade, né, essa água não consegue ser absorvida pelo vegetal devido à alta concentração de sais, ou seja, porque essa água está sendo então toda, vamos dizer, puxada, né, ou absorvida pelos nutrientes que estão ali, certo? Por esses sais, esses nutrientes. E quanto maior a concentração desses nutrientes, quanto maior a salinidade ou o teor de sólidos solúveis totais, maior é a dificuldade da planta em absorver a água, certo? E o que vai ser os sintomas que a gente vai poder ver, né? Então, na sequência vai ter uma foto para ficar mais esclarecido, mas ela começa a dar sintomas de falta de água, né? Então começa a murchar, depois ela começa a ficar com as bordas meio amarelas, né? E por fim a planta acaba morrendo. E como nós vimos lá na primeira aula, né? Sobretudo, por exemplo, as folhosas, elas têm um conteúdo de água de mais de 90% é água. Então, né? A água é fundamental para os vegetais, sobretudo para as plantas olerícolas, certo? Pode. Isso aí pode ser facilmente confundível. Só que daí assim, Mara, né? Como é que tu vai saber se tu tem excesso de sais? Quando tu vê que tu tá irrigando e mesmo assim a planta não responde àquela irrigação, né? Por exemplo, não, vamos dizer que tu não tem irrigação na horta, mas tá chovendo como agora, por exemplo, né? Esses dias tem feito aí, e a planta continua murcha. Então tem algo estranho, né? Porque ela está recebendo água e não está absorvendo essa água, certo? Então daí tu vê que tem algo estranho e daí tu pega e manda fazer urgente uma análise de solo. Entendido? Certo. Então essa
essa salinidade, né, ela é medida pela chamada condutividade elétrica, né? Porque daí esses sais, na verdade, eles são íons, né, que ficam ali, então a gente consegue medir pela condutividade elétrica. Mas o que eu quero que vocês gravem é justamente isso que tu comentaste, né? Que é causado, então, né? Ele tem esses sintomas de murcha, né? E é causado pela adubação, é geralmente pela adubação, tá? Conteúdo natural de sais do substrato é difícil, porque quando a gente compra um substrato, sobretudo esses comerciais, eles não têm, eles geralmente são mais inertes, vamos dizer, em questão de nutrientes, né? E se eu for também comprar uma casca de arroz carbonizada, uma, uma outros compostos, geralmente, a não ser a perlita, essa daqui tem bastante nutrientes. Essa é meia, desculpa, a vermiculita. Ela geralmente tem bastante nutrientes, tá? Mas os outros, turfa, casca de arroz carbonizada, areia, esses aí não tem muito nutrientes, tá? Então, geralmente essa salinidade é como resultado do excesso da adubação, certo? Então, aqui nessa imagem aqui, vamos dar um zoom aqui também, né? Vocês vejam aí, então, né, a faixa mais ou menos, né? Umas, né? Todas elas ficam aqui é a condutividade elétrica, que é como é medida essa salinidade, é a unidade que é medida. Tipo, lembra o pH não tinha unidade, né? Não era metros por segundo. Essa daqui é a unidade que se chama milisiemens por centímetro, tá? Mas é uma unidade, né? Que nem tem para medir, por exemplo, sólidos é ml ou em litros, né? Essa daqui, é nesse tipo. Então, por exemplo, né? Vocês vejam que tem umas que suportam uma maior
Oi, Mara, tu tá me ouvindo agora? Tá, caiu a conexão aqui, eu tive que conectar com a 3G do celular, que não tava voltando. Bom, vamos ver, tomara que agora continue. Aí quando o tempo fica para chuva, só umas nuvens já fica ruim a internet. E esse programa, esse, eu acho que no Google Meet parecia que era melhor a conexão, não sei. Eu não, esse aqui parece que é um pouco, porque precisa de mais, que ele consome mais internet, talvez, não sei. Tá, mas vamos seguindo. Então vocês vejam que é que cada planta, né, ela tem só, ela é mais tolerante ou menos tolerante ao excesso de salinidade. Geralmente, o que o pessoal tem problema é aí, ó, com o moranguinho, né? O morango, ele é bem sensível ao excesso de nutrientes, certo? Já outros, olha que a beterraba, por exemplo, eles super, né, toleram mais esse excesso de nutrientes, certo? Né? Então aqui é o moranguinho, né? O moranguinho, até a gente, eu vou ver se a gente consegue fazer uma visita para algum produtor que eu sei que tem aqui na região, né? Produtor de morango. Se tiver espaço ainda no nosso semestre, certo? Então, os sintomas principais. Não está aparecendo a apresentação? Tu tem um botão, tá? Bem do lado da tua tela, eu acho que é isso, tá? Na tua tela tem o microfone, os botões que tem embaixo aqui do RNP. Não sei se está no computador, no celular, não sei como é que é. Mas no computador tem um fone de ouvido, tem uma câmera, depois tem o de compartilhar a tela, tem o de levantar a mão, e bem do lado bem direito tem um que é uma telinha, minimizar a apresentação. Não sei se talvez para ti, talvez se tu clicar ali apareça. Não sei se aparece para ti esse botão. É bem no canto direito abaixo. Olha se tu consegue. Não sei se é isso também. Voltou? Tudo certo? Tá, tá bom. Quando cai a minha conexão, eu não sei por que também que daí a apresentação desaparece e daí se clica nesse botão ali, daí ela volta novamente. Não sei por que acontece isso. Enfim, tá, vamos seguindo então. Então, no moranguinho, como eu comentava, geralmente o pessoal tem problema com excesso de sais, né? Excesso da condutividade elétrica, excesso de nutrientes. E ele vai ficando bem assim, então, essas, parece meio queimado até, né? E então, né, um pouco depois isso aqui vai morrendo, né? Vai tomando conta da planta, né? E então no morango é bem esses sintomas aqui. Se vocês pegarem uma outra planta, por exemplo, né? Essa daqui, então, no pimentão, né? Porque né, o pimentão ele já começa com outras características, né? Porque ele tem mais água na folha, o pimentão, né? O moranguinho ele não murcha, ele já seca diretamente, né? Como você observa. Essas que é a folha dela, porque é uma folha mais coriácea, é uma folha mais grossa, vamos dizer assim. Né?
Já naquelas que são as folhas mais com mais água, assim, daí o que acontece, né? Elas começam a murchar, certo? Ficam mais amareladas e com esses aspectos aqui, então, né? Com alta concentração de sais, certo? Então, parece que está faltando água, né? Se for ver aqui, mas excesso de sais, certo? Então, é bem parecido os sintomas. Mas como é que a gente vai saber? É que ele começa a ficar assim mesmo eu irrigando, certo? Então, aqui também a tolerância das culturas, né, ao sódio. Vejo que tem aí algumas que são mais tolerantes lá, né? Por exemplo, o que nós temos aqui das olerícolas, né, das hortaliças, né? Tem o tomate, né? Rabanete, cebola, certo? Alface, cenoura. E aqui, né? E as mais tolerantes, né? Então ainda a beterraba, né? Bastante tolerante também. E aqui não está o morango não está aqui, mas ela estaria nas sensíveis, certamente, certo? E esses são os aparelhos que o pessoal usa para medir a condutividade elétrica, que se chama condutivímetro. Inclusive, ele serve para medir se eu faço a fertirrigação, por exemplo, né? Ele serve para medir isso. Então, daí, quem trabalha aí com estufa e faz fertirrigação, né? É bom, né? Nem tem um custo tão elevado assim, certo? E às vezes é melhor investir num aparelhinho desses do que acabar perdendo, né, a produção. E aqui só um trabalho que teve, né, que eu estava pesquisando, né? Então, olha aqui vocês têm lá do laboratório de análise de solos aqui lá de Porto Alegre, o que que é? Eles fizeram um estudo vendo de todas as amostras que eles recebiam, né, se estavam abaixo da condutividade ideal, que essa daqui é a condutividade ideal, certo? Ou se tinham muita amostra que estava abaixo da condutividade ideal, ou seja, com poucos nutrientes, ou com muitos nutrientes, tá? E o que que eles viram? Então, essa daqui é a ideal. E o que eles viram? Ó, então, em torno de só 20% estava ali na faixa ideal de nutrientes, de salinidade. A grande maioria estava com excesso de nutrientes, né? Então, olha que mais de inclusive, mais de 30% das amostras, indicando que para o pessoal que produz olerícolas, produz morango, essas, né, que um canteiro, ou até produção de mudas, né, que o pessoal bota muito adubo, né? Essa é a conclusão desse gráfico aqui. Geralmente o pessoal bota demais, e aqui muito pouco, né? Da fazendo então um percentual de amostras na faixa da condutividade elétrica, né? Das amostras que receberam lá. A maioria das amostras de solo que eles receberam estava com bastante adubação, certo? Porque é aquilo que eu comentei, né? Como o pessoal, né, diferentemente da soja, por exemplo, ou das outras culturas, o pessoal geralmente para a produção de mudas, a produção de hortaliças, o pessoal quer adubar bastante, né? Ainda com que não quer deixar faltar para que não produza menos, né? Vamos dizer assim, certo? Então daí geralmente o pessoal coloca demais adubo, né? Mas daí não é o ideal também, né? Tem que ter senão acaba tendo aqueles problemas que foi visto nas imagens, né? E acaba tendo morte da planta, inclusive. Bom, antes da gente conhecer os materiais, tem mais uma das características químicas do substrato, que é a CTC. Isso aí também vocês já viram lá em solos, né? Mas que é a capacidade de troca de cátions. Então, o que é essa capacidade de troca de cátions? Isso aí é característico de cada solo ou de cada substrato, certo? É o poder tampão do substrato, ou seja,
O que é esse poder tampão? É se eu colocar nutrientes, né? Ou se eu colocar, por exemplo, calcário, né? E ele não muda o pH, porque tem então um chamado poder tampão elevado. Por que acontece? Todo esse calcário que eu estou colocando, ele não está indo para mudar a acidez do solo ou do substrato. Ele está indo para ficar absorvido, então, nas partículas, que vocês sabem que elas absorvem, né? Que ficam os nutrientes ali ligados a elas, certo? Então, esse aí é o poder tampão do substrato para ele visa então garantir que a absorção de nutrientes, né, e sua posterior liberação para a solução, né, para a solução do solo, né, visando a absorção pelo vegetal. Então, o que que é? Né? Essa CTC alta, essa capacidade de troca de cátions alta, garante que os nutrientes não sejam perdidos. Então, elas ficam ali estocadas nas partículas, como se fosse um estoque, e vai liberando aos poucos, né? Isso é a CTC, então é a capacidade de troca desses nutrientes com os vegetais, né? Então é bom que eu tenha uma CTC adequada, né? No que eu tenha uma CTC elevada, porque daí faz o quê? Se eu adicionar um nutriente, faz com que aquele nutriente não seja totalmente perdido, né? Que ele fique ali no solo retido e conforme a planta vai precisando, daí ela consegue ir absorvendo esses nutrientes que ficaram retidos nas partículas do solo, certo? Então, agora a gente já vai passar para os... A CTC, assim, uma característica, vamos dizer, né, que a gente... que é do material, a gente não tem como corrigir a CTC, certo? Né? Mas quando vai fazer análise, ela vem, né? Uma estimativa que ela vem lá, a CTC do substrato ou do solo, para a gente ter um parâmetro, né? Para saber se, será que vai ficar bastante retido aquele adubo que eu adicionei, eu vou acabar perdendo tudo, né? Vai ser tudo lixiviado, né? Bueno, agora a gente vai para a segunda parte da aula, né? Que a gente vai falar dos materiais, certo? Os materiais é o que a gente pode usar como substrato, os mais comuns que tem, por exemplo. Então, qual que seria o substrato ideal? Né? Seria então que tivesse essas características aqui, características físicas ideais e também características químicas ideais, né? Então, baixa densidade, entre 0,35 a 0,50, elevada porosidade, ou seja, que tivesse 85% de poros, mais ou menos, uma aeração de 10 a 40%, certo? Baixo teor de sais, então, né, porque eu pudesse, então, não tivesse esses problemas que a gente falou na aula, hoje, agora, né? Valor de pH entre 5,5 e 6,5, certo? Então, essas seriam as características que um substrato, ideais de um substrato, né? Porém, qual material que tem isso aqui? Nenhum, não tem nenhum. Então, por isso que a gente faz mistura de materiais, porque um é deficiente em alguma coisa, né? Em algum desses parâmetros, pH, densidade, e daí, por exemplo, a areia ou o solo, por exemplo. O solo tem uma densidade muito elevada. Eu posso misturar, por exemplo, com a casca de arroz carbonizada, visando diminuir essa densidade e fazendo, então, que seja algo mais propício para o crescimento dessas plantas, certo? Além dessas características ideais que deveria ter, né, é importante que ele seja livre de doenças. Então, como comentei, né, às vezes pode vir, por exemplo, nematóides, fungos de solo, inclusive ácaros também, podem estar presentes nesse substrato e que vão acabar, né, pode diminuir o crescimento da planta, diminuir o crescimento radicular, certo? Então, doenças, às vezes, eu vou estar trazendo essa doença com a compra do substrato. Então,
É importante que seja livre de doenças. Por que que o pessoal Por que que a casca de arroz ela é carbonizada, né? Por causa que para evitar que venham sementes, eu podia usar muito bem a casca de arroz sem carbonizar, né? Não precisaria carbonizar ela. Só que acontece, o pessoal faz a carbonização para matar as sementes de ervas daninhas ou também de outros fungos que porventura possam ter aí que atacam o arroz, né? Então, com essa carbonização, eu acabo eliminando essas sementes de plantas daninhas, sementes de esporos, de fungos, né? Então, por isso que o pessoal carboniza a casca de arroz, né? Tem que ser barato, né? Não pode ser caro. E também tem que ter uma regularidade, né, de oferta. Por exemplo, né, que eu comentei hoje. Ah, vou mandar trazer um substrato lá de Tocantins. Lá tem um substrato muito de qualidade muito boa, não sei o quê, lá da Floresta Amazônica. Poxa, mas vai vir lá de Tocantins o negócio, quanto é que vai ser de frete isso daí? Né? Então tem que levar em consideração, né? Tem que ser que mais tem oferta na região, por exemplo, que eu comentei ali, né? A Turfa e de Araranguá não é tão longe, daí já, embora também, né? Então tem que levar em consideração esses aspectos econômicos também, né? Certo? Então, né, o que que faz o melhor substrato, né? Nenhum é o melhor, né? Então, o que que é o melhor? Combinações dos componentes para alcançar as características desejadas, né? Então, por exemplo, turfa com casca de arroz. Essa é uma mistura clássica que o pessoal faz, né? Como a gente viu naqueles substratos que a gente fez a semeadura, né? Lembra, os componentes eram que turfa e casca de arroz tinha em quase todos, né? Justamente por causa do pH, por causa que a turfa é mais densa e a casca de arroz é menos densa. Então, para tentar manter o equilíbrio lá do substrato ideal com essas características aqui que eu mostrei. E vocês podem usar, se forem usar também, forem comprar um substrato, certo? Daí vocês vão lá ler um substrato comercial. E daí vocês podem ir lá ler no rótulo e como é que vou escolher qual que é? Claro, tem que olhar o preço, mas tem que olhar também que fique mais próximo dessas características, certo? Então vocês podem usar isso aqui como um parâmetro também, certo? Então aqui, né? Tem diversos substratos, por exemplo, ó, esses aqui, né, são casca de pinos, né? Esses aqui, então você observa, né? Claro que vocês observem que a casca de pinos, né? Parece ser bastante leve esses substratos aqui, né? Turfa de esfagno, essa turfa, então, que eu comentei que é aquela, é como se fosse um material decomposto, né? Uma matéria orgânica, assim, tipo uma que fica mais na parte, assim, dentro do mato, aquela camada de folha em cima, um pouco mais decomposta. Aquilo é uma coisa parecida com turfa, assim, sabe? Tentando comparar. Tem outras também, então, pó de coco, né? Essa daqui a gente já percebe que não tem aqui na região, por exemplo, né? Teria que vir de outras regiões, né? A gente não tem cultivo de coco aqui. Então, provavelmente já encareceria bastante esse substrato. Daí tem outras dessas turfas, né? Tem diferentes cores dessas turfas. Daí tem a turfa preta, a turfa marrom, certo? Isso depende do lugar que ela é retirada, da região que ela é retirada, certo? Então aqui, ó, por exemplo, a casca de arroz carbonizada, né? Se você se observar aqui, dá para ver aqui, a imagem também é ruim a qualidade, né? Mas dá para ver ainda que ela ficou com o formato da casca de arroz, né? E ela só foi meio tostada ali, mas ela continua com o formato da casca de arroz. Então essa daqui é bem boa para diminuir a densidade. Você observa que é um material bastante leve. Essa daqui já é a casca de arroz queimada.
Daí, pessoal, já é só as cinzas aqui da casca de arroz. Então, ele fica o material mais pesado. Então, o que que é? Corrigir problemas ou propriedades. Então, o que o pessoal faz? Ó? Tem a turfa preta. O que que ela tem como a característica desse substrato? Ela tem excessiva retenção de água e alta densidade. Então, o que que o pessoal faz? Mistura com a casca de arroz carbonizada, que daí ela drena bem, então daí não vai reter água, ela vai deixar drenar, né? E se equilibra as densidades. E o que não está aqui, mas que vocês se lembrarem que eu falo da questão do pH, a turfa tinha um pH um pouco mais ácido e a casca de arroz um pH mais básico. Então também o pH, além das características físicas que está aqui, né, o pH também seria uma característica que ia dar uma equilibrada com essa mistura, certo? Tem aqui outro exemplo, por exemplo, turfa preta com a casca de arroz queimado, certo? Então, daí a turfa preta tem excessiva retenção de água e alta densidade. E daí a casca de arroz queimada, ela tem elevada retenção de água, ou seja, né, ela segura bastante água e baixa densidade. Então, o resultado disso, que eu vou ter? Um material com altíssima retenção de água, né? E com baixa densidade. Eu posso ter problema aqui de, por exemplo, de ficar de ter acúmulo de água, de não deixar a água se infiltrar, por exemplo, certo? Então, nas misturas, a gente vai ter o quê? Vai ter os componentes básicos, tá? Que os principais exemplos são a turfa, como eu comentei aqui, tem a casca de arroz, daí vocês observam que a casca de arroz ela pode ser, tem diversos granulometrias dela, né? Tem essa daqui que é a mais grossa, vamos dizer assim, né? Mais grosseira, e essa daqui mais fina. Daí vocês podem imaginar qual que é mais leve, né? Essa daqui é a mais leve, essa daqui eu vou ter maior porosidade, essa daqui eu vou ter menor porosidade. Essa daqui, se eu colocar água, ela vai se infiltrar totalmente. Essa daqui já segura mais água, porque é um material mais fino. A mesma coisa aqui para as cascas de pinos, né? Para todos os materiais, né? Que eu tiver essa opção de ter um material mais fino ou um material mais grosseiro, certo? Então, esses aí são os componentes básicos, que são até 60% da mistura, mais ou menos, e é ele que fornece, então, a estrutura desse substrato. Então, como comentei, né, os tradicionais turfas, né, casca de pinos, fibra e pó de coco, né, esses aqui a gente não tem aqui muito na nossa região, é mais fácil essa turfa que é mais perto, casca de pinos também tem bastante, certo? E também tem os regionais, por exemplo, tem um resíduo de uma indústria lá de bagaço de cana, que não tem na região, mas vamos dizer que tivesse, né? Eu posso moer esse bagaço de cano e picar, né? Tem que ser bem picado, bem processado, e utilizar isso aí como substrato, certo? Ele vai dar uma boa estrutura, vai deixar, por exemplo, bastante, vai depender, se ele vai estar mais finas partículas, né, ele vai reter mais água. Mas ele pode estar mais grosseiro, ele vai dar mais estrutura para esse solo. Desculpa, para esse substrato que eu estou produzindo, certo? Aqui, então, a turfa, né, como é que é? Né? São áreas, né, aqui no município de Arroio do Silva, né? Então, o pessoal usa bastante para extração. É como se fosse, então, o que eu comentei, né? A matéria orgânica, né? Não decomposta ou muito pouco decomposta, que ficou ali, né? Em áreas meio alagadas, assim, certo? Então, aqui, ó, é um material vegetal decomposto, né? Então, daí tem diversas cores, tem a turfa a branca, a vermelha e a preta. Essa preta ela é mais rica em nutrientes, por exemplo, certo? Essa daqui é mais pobre em nutrientes, por isso que muda a coloração dela.
E esses nutrientes, eles são naturais, tá? Não é que foi adicionado alguma coisa ali, certo? Bom, o segundo componente, então, do substrato, né, vai ser o complemento. Então, o primeiro, de um substrato comercial, por exemplo, né? O primeiro é o básico, depois eles botam complementos, que eles entram na mistura do componente básico, então, para quê? Para deixar ele com mais poros, para deixar ele mais leve, né? Ou melhorar a drenagem, certo? E o que o pessoal mais usa aí, então, é a vermiculita, que é isso daqui, ó. É um mineral, a vermiculita, tá? Que o pessoal extrai lá ele é extraído, então, e ele eleva a densidade, né? Ele deixa o substrato mais leve. A perlita é outro material também, né? Umas pedrinhas bem pequenas e também aumenta a densidade. Mas o que o pessoal mais utiliza comercialmente, né? Aqui na região, até porque tem plantação de arroz, seja aqui no sul do Brasil, né? Seja em Santa Catarina ou até no Rio Grande do Sul, tem bastante disponibilidade de casca de arroz carbonizada. Desculpa, de casca de arroz, né? O pessoal, né, nem vende, dá casca de arroz, né? Essas arrozeiras. Então o pessoal utiliza bastante para quê? Para então, né, permitir uma maior drenagem, certo? Para aumentar a porosidade, para deixar o substrato mais leve, tá? Aqui então eu vou mostrar um vídeo agora de como fazer casca de arroz carbonizada, certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar compartilhar a guia. Então aqui, ó. É um vídeo bem caseiro, né? Bem para ver que é possível fazer esse substrato, né? Até na propriedade mesmo, certo? Então o que é? Aqui ele tem uma lata e aqui ele tem tipo uma chaminé, tá? O que eu falei que quando a gente fazia quando eu já fiz esse processo, tá? Só que aqui a gente não usava essa latinha aqui. Lá na estação experimental da URGS era um tonel de ferro com uma chaminé. Então era muito maior, porque a gente fazia em grande quantidade lá para usar nos experimentos, certo? Então aqui ele vai fazer só para um baldinho. Mas se tiver dependendo, né, tu pode adaptar para fazer algo bem maior, né? Se precisar de bastante substrato, certo? Mas o princípio é o mesmo. É uma lata, né? Então pode usar até um tonel com uma chaminé e coloca fogo aqui dentro, né? Faz uma fogueira aqui dentro e bota esse tonel, essa lata e deixa sendo a chaminé. Daí espalha a casca de arroz. Você queria queimar pau? E tem que ir amontoando a casca de arroz, então perto dessa chaminé aí, né, dessa lata. Depois vocês vão ver com o tempo como é que vai ficando. Onde tava? Foi guardado lá dentro do armário. Ó, daí ele começa a carbonizar aqui, Eu ó. posso ficar aqui na falange depois que você pega? Já começa a ficar queimada, né? Carbonizado. Porque não... Daí vai misturando. Casa dela. Olha ele como vai ficando já. Nem sei Não. Aperta aí, começa a apertar aqui. Aí começou 1, 2, 3.
Aí tu vai vendo, ó, se quiser deixar mais carbonizada, menos carbonizada, né? É importante que ela carbonize para justamente matar, né, que ela fique em contato com esse calor justamente então para matar alguma semente de erva daninha, de algum fungo que tem ali, que veio junto da casca de arroz, certo? Para evitar essas contaminações aí. Depois deixa esfriar e pode guardar ela em sacos, né? Pode armazenar ela, de preferencialmente num local mais seco, né? E daí tem a casca de arroz carbonizada podendo fazer na propriedade mesmo, né? Então não é nada muito, né? Não é muito misterioso assim o negócio, é meio tranquilo de fazer, certo? Então, e por último, né, o que pode ser adicionado também na mistura do substrato é os aditivos. Então, nós tivemos. Então, os aditivos são o quê? São opcionais, né? O que é geralmente? O pessoal geralmente bota um adubo, se quiser já botar direto alguma. Por exemplo, se eu estou fazendo um substrato só com casca de arroz com turfa, lembre que a turfa tem um pH elevado. Então, se eu quiser já botar um pouco de calcário ali, para dar já uma diminuída no pH, o calcário seria um aditivo. Então, né? Então fertilizantes, né? Se quiser colocar tem esses uns fungos que eles, em vez de causarem mal para as plantas, causam bem, né? Que são as micorrizas, por exemplo, né? Isso aí o pessoal tem ou outros antagonistas que o pessoal chama. Daí tem o pessoal que vende adubo, né? Tem diversos opcionais que podem botar, né? Mas eu acharia assim meio irrelevante, talvez, colocar isso, certo? Eu acho que, por exemplo, é melhor tu colocar na planta, não no substrato, né? Certo? Então, aqui, ó. Aqui nessa imagem tem as características ó, gerais dos substratos que eu falei agora. De alguns, né, que eu dei exemplo. Então, o solo que eu vou ter? Eu vou ter a densidade muito alta, ou seja, ele é bastante pesado. Vou ter porosidade baixa, certo? E eu vou ter problemas ali, então, né, em relação à extração. Né, se eu acabar retirando muito solo da propriedade, eu estou, né, causando problema ambiental. E esse solo geralmente tem muitos micro-organismos que podem trazer doenças, etc. A casca de arroz carbonizada que a gente viu aí, ó, a densidade dela é bem baixa, então ela deixa o substrato mais leve, deixa bastante porosidade, bastante aeração. Então, o que ela permite que a água se infiltre, certo? Mas, por isso que ela não é usada sozinha. Porque se eu botar a casca de arroz sozinha, a água vai descer toda, vai se infiltrar toda, porque aqui ela tem baixa retenção de água e muitos poros, ou seja, a água vai entrar toda e não vai ficar disponível para a planta absorver. Por isso que usam em mistura com outras coisas, com a turfa, por exemplo, certo? E restrição, então, pH alto e produção. No caso aí, como comentei, né? Se tem a casca de arroz disponível, eu já posso, né? O processo de carbonização não é tão complicado. O problema é conseguir a casca de arroz para carbonizar, certo? A turfa, então vamos destacar a turfa também, né? Então ela tem a densidade média, certo? Então a porosidade também é alta, a aeração é alta, só que diferente da casca de arroz, a turfa é um material, assim, vamos dizer, mais interessante, porque ela retém a água. Então, a casca de arroz, ela deixa a água totalmente se infiltrar. E já a turfa, embora ela não seja tão pesada como o solo, ela retém a água. E isso é bom, então, para ter essa água disponível para as plantas, certo? Aí também tem mais características, então, né, de outros. Aqui é a casca de arroz carbonizado, certo? Então, ali as características de pH, dos teor de sólidos solúveis, certo? Então, da salinidade. Esse aqui é um resíduo de indústria aqui,
né? Que a gente não tem muito disponível, então nem vamos falar muito dele, certo? Então, a porosidade, o espaço de aeração, então olha ali a porosidade, o que eu comentei, olha aí a casca de arroz tem bastante poros, né? Enquanto que o solo ou a areia, por exemplo, tem baixa porosidade, né? E é interessante, então, por exemplo, se for usar ali o cultivo de cenoura, por exemplo, aqui é a densidade, né? O solo bastante denso, enquanto, por exemplo, a turfa, né, bem mais leve, muito mais leve. Ó, o solo é em torno de 1 e a densidade da turfa 0,2, da casca de arroz 0,1. Então, um material bem mais leve aí, que pode estar utilizando para mistura no canteiro, ou também, né, se eu for produzir mudas, né, para tentar diminuir a densidade do solo, né, sobretudo para cultivos de batata, de cenoura, etc., dessas que ficam sob o solo. Tem alguma dúvida, Mara? Hoje a aula, então, era essa parte. Tudo certo? Tudo certo. Então, eu vou parar a gravação aqui.